A Páscoa começou muito antes de Jesus. Na verdade, ela começou a ser celebrada no Êxodo, quando o povo hebreu era escravo do Egito e Deus levantou Moisés para libertá-los. Olá! Esse é o seu canal de devocional. Um lugar dedicado a nos aproximar de Deus. Êxodo 12, do 1 ao 14. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Antes da libertação do povo, o Senhor enviou as 10 pragas, para mostrar o seu poder ao povo e a Faraó. Mas antes da 10ª praga, a morte dos primogênitos, Deus instituiu a Páscoa. Através de Moisés, orientou que cada família do povo de Israel matasse um cordeiro e passasse o sangue nos batentes das portas. Dessa forma, os primogênitos daquela casa não seriam feridos. O cordeiro entregue no lugar do primogênito, simbolizava aquela que viria a ser a obra e sacrifício de Cristo, o nosso cordeiro pascal, entregue em nosso lugar. Mateus 20, 18 e 19. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No 3º dia ele ressuscitará. Na última ceia de Páscoa que participou, ele nos disse para sempre lembrarmos do seu feito que nos trouxe salvação e libertação do pecado, dando novo significado para a Páscoa. 1 Coríntios 11, 24. Jesus sabia para onde estava indo e o que o aguardava lá, e mesmo assim decidiu ir e se entregar. Porém, diferente dos sacrifícios que eram feitos com cordeiro, que todos os anos se fazia necessário repeti-los, o sacrifício de Jesus foi único e feito de uma vez por todas, pois ele venceu a morte, ressuscitou e vive para sempre. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. 1 Coríntios 15, 20. Tenha um bom dia.